Hebreus 11, de 20 a 22. Nós terminamos o versículo 19 na semana, há 3 semanas atrás, eu acho que foi. Aí o pastor Nicolas deu sequência ao estudo do servo sofredor, e agora voltamos na sequência de Hebreus. E já estamos no versículo 20 de Hebreus 11. Então temos caminhado aí, versículo por versículo, né, em Hebreus. E chegamos no versículo 20 de Hebreus 11. Começamos lá atrás, começamos no primeiro versículo de Hebreus, né? Já faz tempo já que estamos estudando Hebreus, faz tempo. Chegamos no capítulo 11, tem 13 capítulos, quase no fim já. E temos caminhado aí, tem sido muito legal. Agora, notem aí, nós estamos em Hebreus 11, 20 a 22. Importante observar aqui, ali está, é a sequência, né? A sequência, deixa eu achar aqui a sequência ali das expressões pela fé. Hebreus 11, o que domina é essa expressão, né? Pela fé. Em português é uma expressão, pela fé. Na língua grega não é uma expressão. Na língua grega é uma palavra. Pistei. Pistei. Pistei significa pela fé. Vem de pistes. Pistes é fé. Pistós é o que tem fé, é o crente. E pistei é a expressão, é a palavra que é traduzida pela fé. Então, em Hebreus, nós temos as diversas cláusulas. Essa palavrinha seria, por assim dizer, uma cláusula, né? Não chega a ser uma cláusula, porque é uma palavra que tem a sua preposição subentendida. Ela está subentendida, por assim dizer, porque o formato como ela é escrita traz implícita a preposição. Mas o significado é pela fé, pistei, pela fé. E há várias ocorrências em Hebreus 11 dessa expressãozinha, pistei, pela fé. Então nós vamos ler então os versículos 20, 21 e 22, que é o trecho que vamos começar a estudar hoje. Então veja aí o que diz. Essa aqui é a versão revista e atualizada, que tem aí virtudes e defeitos, né? Mas vamos aprender aí o que diz o texto. Fala assim: pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E aí termina esse parágrafozinho, mencionando então a fé de Isaque, no versículo 20, ali, pela fé Isaque, depois a fé de Jacó, no versículo 21, e no 22, a fé de José. Então, está caminhando aí na história, o autor de Hebreus está caminhando na história, citando ainda a era dos patriarcas da nação de Israel. Ele já mencionou Abraão, agora está falando de Isaque, depois Jacó e depois José. Está caminhando aí na sequência cronológica dos patriarcas. Então, o que nós podemos aprender nesses 3 versículos, o 20, o 21 e o 22, o que há de comum entre esses 3 versículos, que nós podemos destacar? O que há de comum nesses 3 versículos são as questões ligadas ali às coisas que ainda estavam para vir. Os 3 versículos tratam de coisas futuras. Os 3 versículos relacionam a fé a uma expectativa futura. Então é isso que coloca esses 3 versículos, o 20, o 21 e o 22, coloca os 3 versículos em
a igualdade, é o elemento que os unifica e que os iguala. Há uma relação forte, nesses versículos, entre a fé e as coisas futuras. Na cabeça do autor de Hebreus, o homem de fé, ele tem certas convicções acerca do futuro. Na cabeça do autor de Hebreus, o homem de fé não é alguém para quem o futuro está aberto ou o futuro é algo obscuro. Ele não sabe para onde está caminhando a história, onde nós vamos parar. O homem sem fé, ele pode até dizer isso: olha, não sei onde vamos parar, não sei para onde estamos caminhando. Ele pode fazer aí as suas observações, as suas especulações, mas ele não sabe para onde estamos caminhando. O homem de fé, aqui, à luz do texto de Hebreus, é um homem que tem noções acerca do futuro. Por quê? Porque ele crê nas revelações de Deus acerca do amanhã. Esses homens aqui, Isaac, Jacó e José, eles receberam revelações de Deus acerca do futuro. E a fé que eles tinham estava ligada também, entre outras coisas, a essas revelações acerca do futuro. Claro que a fé não era só isso, não era só ligada a coisas do futuro, mas a fé tinha forte conexão com as coisas do futuro. Por isso, aqui já é mencionado isso, acerca das coisas que estavam por vir. E isso é apontado nos outros versículos também. O que eu coloquei aqui como uma verdade que unifica esses 3 versículos é o seguinte: a verdadeira fé se manifesta na certeza dos eventos futuros revelados por Deus. Então, como é o homem de fé? O autor de Hebreus aqui, ele fala várias coisas, mas uma verdade importante: o homem de fé, entre outras coisas, ele manifesta a sua fé por meio da certeza acerca de eventos futuros que Deus revelou. Deus revelou o futuro? Sim ou não? Ele revelou tudo? Não. Mas ele revelou várias coisas. O homem de fé, ele manifesta a sua fé mostrando que ele crê nessas revelações sobre o futuro. Então, esse é um dos itens que compõem aí a figura que o autor de Hebreus pinta e que chama de homem de fé. Então, se você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você tem um conjunto de verdades acerca do futuro nas quais você crê. Se você não é um homem de fé, você não tem esse conjunto. Você fala, não sei lá. Uns falam uma coisa, outros falam outra, não sei. Você não tem fé, não tem a fé bíblica. Agora, a fé bíblica envolve um conjunto de verdades sobre o amanhã. E isso nós vemos aqui, nesses versículos que acabamos de ler. Então veja aí, vamos olhar então, porque nós temos no versículo 20 o exemplo de Isaac, e vamos ver isso hoje. Isaac creu em revelações sobre o futuro. Por isso, o autor de Hebreus fala, pela fé Isaac disse isso, isto e isto. Ele creu em revelações sobre o futuro. Nós teremos no versículo 21 o exemplo de Jacó. Ele também falou sobre o futuro, referente aos filhos de José. E no versículo 22, José também fez menção do êxodo, algo futuro. E também deu ordens quanto aos seus próprios ossos, dizendo, olha, quando vocês forem embora do Egito, levem os meus ossos com vocês. Então, ele cria em eventos ligados ao futuro, eventos que Deus tinha revelado. Vamos então ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo está aí, versículo 20. Pela fé, igualmente. Por que está igualmente aqui? Por que está essa palavra aqui? Igualmente. Quem sabe? Por quê? Igualmente.
Está fazendo referência aos versículos anteriores, né? O que diz no versículo anterior? Isso igualmente aqui, né? Esse igualmente pode ser traduzido também como também. Aqui traduziu como igualmente, mas uma tradução mais fiel aqui seria também. Pela fé, também Isaac. Pode ser assim também a tradução. Esse igualmente aqui está relacionado com o que foi dito antes. E existe aqui, antes, veja o versículo 18, aqui, falando sobre Abraão. Abraão creu que em Isaac será chamada a tua descendência. Ele creu em algo acerca do futuro. Ele olhou para Isaac e Deus tinha dito, olha, Isaac vai lhe dar uma descendência. Ele creu nisso. Por isso ele chegou ao ponto de levantar o cutelo para matar Isaac. Quando Deus pediu. Porque ele pensou, Deus disse que no futuro Isaac vai me dar netos. Então, se eu matar Isaac agora e ele ainda não me deu netos, Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque Deus prometeu que ele vai me dar netos. Então, Abraão creu em coisas acerca do futuro, que Deus tinha revelado. O que Deus revelou para ele? Isaac vai lhe dar netos. E, de repente, Deus fala, eu quero que você sacrifique Isaac, antes de Isaac ter filhos. Então, ele creu no que Deus tinha dito acerca do futuro. Não, eu vou sacrificá-lo. Vou oferecê-lo em holocausto. Sabe o que significa? Lembra o que significa isso? Não era só matar, era matar e tocar fogo. Não era só matar, não era só meter a faca lá e ir embora, não. Era cravar o cutelo no peito do menino, abrir, derramar as entranhas dele e tocar fogo em tudo. Botar fogo no cadáver e nas vísceras. Isso era o sacrifício. Ele disse, olha, eu vou fazer isso, eu vou sacrificar meu filho, vou queimar o corpo dele, mas Deus prometeu que ele vai me dar netos. Então, Deus vai ressuscitá-lo e ele vai se levantar das cinzas, o cadáver torrado vai se levantar e eu vou descer com esse moleque lá para baixo e esse garoto vai me dar netos. Ele creu em verdades acerca do futuro. Por quê? Porque Deus revelou isso a ele. Deus disse o que para ele? Em Isaac será chamada a tua descendência. Pode ficar tranquilo. Isaac vai te dar netos. Mas eu vou ter que cravar o punhal nele. Pode cravar, ele vai te dar netos. Mas eu vou ter que botar fogo no cadáver. Pode botar, ele vai te dar netos. Ele vai te dar netos. Vai na fé. Você vai descer com esse moleque da montanha. E ele vai casar, vai ter filhos e vai te dar netos. Pode confiar. Ele confiou. E chegou, colocou o garoto em cima do altar e levantou o cutelo. Ele estava para dar o golpe, quando Deus gritou, não faça isso. Não precisa fazer isso. Eu agora vejo que você teve realmente confiança e fé em mim. Então, por que Abraão agiu assim? Porque ele creu em eventos acerca do futuro. Ele ali no 20, ele creu acerca de coisas que ainda estavam por vir. Em Isaac será chamada a tua descendência. É por isso que aqui está o igualmente. Abraão creu em coisas reveladas sobre o futuro. Isaac, igualmente. Então, igualmente não está aqui à toa. O também aqui, né? O igualmente é também. Não está aqui à toa. Existe uma razão para isso. Está igualando Isaac com Abraão. Abraão creu em coisas sobre o futuro. Isaac também. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Você teria coragem? Difícil, hein? Pastor, naquele tempo não tinha Bíblia, né? Ele não conhecia Não. a história do Vale de Açucena. Não tinha noções assim, né? Não tinha noções claras sobre ressurreição naquela época.
Agora, é interessante notar, a Bíblia fala que os crentes em Cristo, quando ele voltar, os crentes em Cristo, 1 Tessalonicenses 4, fala que os crentes em Cristo ressuscitarão primeiro. E então os vivos, quando ele voltar, serão transformados. E então juntos, os mortos ressurretos e os vivos transformados, aí tudo igual, aí fica todo mundo igual, né? Que alguém ressuscitado com o corpo glorificado e um vivo que tem o corpo glorificado, fica tudo igual. Você já nem sabe mais quem é, quem morreu, quem não morreu. Tudo igual. Aí a Bíblia fala que serão arrebatados para o encontro com ele nos ares. Isso é algo acerca do futuro. Agora, note bem, a Bíblia fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos que estiverem naquele dia, os crentes vivos, terão seus corpos transformados. E então, juntos, irão para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Agora, note bem, Paulo escreveu isso, isso é 1 Tessalonicenses, né? Ele escreveu isso no ano 52, 51, 52. Ele escreveu isso. Quanto crente já morreu de lá para cá? E onde estão seus corpos? Onde estão os corpos dos crentes que morreram desde o ano 51, 52 até hoje? Onde estão? Viraram poeira. Tanto crente foi queimado, né? Queimado mesmo. E outros que não foram queimados já, né, viraram já jantar de minhoca há muito tempo, né? Então, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala que esses corpos vão ser restaurados. Meu Deus, é isso, é? Esses corpos vão ser restaurados. Ressuscitarão. Eu não consigo imaginar algo assim. O que me ajuda um pouquinho é saber que Deus fez o primeiro Adão usando o quê? Pó. Tu és pó e ao pó voltarás. Deus fez o primeiro homem do pó. Ele pode fazer quantas pessoas do pó ele quiser. Mas a crença na ressurreição, quando o corpo nem existe mais, requer muita fé. Você crê na ressurreição, o corpo está lá, você pode até botar um pouquinho, você pode até, está aí o corpo, tá, quem sabe pode levantar uma hora. Mas quando o corpo nem existe mais, a fé na ressurreição envolve isso. Crer na restauração da vida a um corpo que já foi totalmente destruído. Isso é. Isso compõe a fé cristã. E foi a fé de Abraão. Ele creu que Isaac iria ser restaurado depois do corpo dele torrado lá em cima do altar. É isso. Bom, então vamos continuar vendo aqui o versículo 20. Pela fé, igualmente no que diz respeito às coisas do futuro, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. Isaac fez isso? Onde ele fez isso? Vocês lembram de onde ele fez isso? Nós estudamos isso faz pouco tempo no culto da noite. Estudamos? Faz pouco tempo. Veja aí, eu tenho aqui a passagem bíblica aqui. Ele abençoou Jacó em Gênesis 27, de 27 a 29. Veja lá onde está Maurício. Pegue aí para nós o texto. Gênesis 27, de 27 a 29, é a bênção de Isaac para Jacó. Agora ele abençoou Isaac, ele abençoou Jacó pensando que Jacó era Esaú, né? Ele foi enganado, né? Ele foi enganado. Veja lá, 27, 28 e 29. Veja a bênção que Isaac concedeu a seu filho Jacó. Então fala assim, ele se chegou e o beijou. Jacó se aproximou de Isaac e o beijou. Então o pai, Isaac, aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. É aí que vem a bênção de que fala o autor de Hebreus. O abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E agora ele vai dizer qual é a bênção.
Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Que bênção é essa? Olha, Deus te dê sucesso na agricultura. Deus faça com que você e sua descendência, né, vocês sejam agricultores de muito sucesso. E não somente isso, produtores também de uva, de vinho. Deus faça com que vocês tenham muitas sementes e muita bebida também. Não é para se embriagar, né? Mas muito vinho, muito trigo, muitas sementes, muitos grãos, que Deus lhe dê fartura disso tudo. E mais, olha só o tamanho da bênção. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Tudo isso ligado ao futuro. Agora, notem bem, de acordo com o autor de Hebreus, Isaac fez isso não porque isso era um desejo dele só, porque você pode abençoar o seu filho com um desejo seu, não é verdade? Você pode dizer assim: olha, filho, que Deus te abençoe nos seus estudos, no seu trabalho, no seu casamento. Eu posso abençoar minhas filhas expressando um desejo. Agora, aqui, o autor de Hebreus está dizendo, isso é importante notar, o autor de Hebreus está dizendo aqui que Isaac não está só expressando um desejo, ele está falando de algo que realmente iria acontecer no futuro. O texto diz: ele abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Ou seja, isso aqui não é apenas uma bênção que ele deseja ao seu filho, é uma profecia. Ele abençoou falando de coisas que estavam por vir. Então eu não posso olhar para essa bênção de Isaac e achar que era só um desejo dele, como são os meus desejos para os meus filhos, minhas filhas. Não, era algo que Deus revelou para ele de alguma forma. Deus revelou para ele de alguma forma que essas coisas presentes aí em Gênesis 27, 28 e 29, que essas coisas iriam se cumprir. Ele abençoou seu filho falando de coisas que realmente iriam acontecer. Não era só um desejo. Agora a pergunta: essas bênçãos que Isaac pronunciou acerca de Jacó se cumpriram? Volta lá na bênção. Volta lá na bênção. Gênesis 27, 28 e 29. O que vocês acham? Olha bem. 28 e 29. Mostra o 28 e 29. Jacó e seus descendentes. Isso aí já aconteceu com eles? Quem são os descendentes de Jacó? Quem? Israel, né? Israel. As coisas que estavam por vir. Isaac abençoou Jacó acerca de coisas que ainda estavam por vir. Essas coisas já vieram? Sim ou não? Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. É forte, hein? Isso aqui está dizendo, na verdade está dizendo aqui, que além de Jacó e seus descendentes serem extremamente ricos no campo agropastoril, também está dizendo que essa nação iria dominar o mundo.
O mundo inteiro. Os outros povos iriam servir essa nação. Então ainda não aconteceu. Parece que é o contrário, né? Os povos parece que oprimem essa nação, né? É o contrário. Isso aqui ainda não aconteceu, não. Essa bênção aqui não se cumpriu. É uma baita bênção, não é? Vai se cumprir no reino milenar? Acho que sim. Vai se cumprir um dia. Mas não se cumpre ainda não. Você tem coragem de abençoar seu filho falando isso? Você tem coragem de falar isso para o seu filho? Fala assim, olha, sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Tem coragem de falar isso para o seu filho? Não é uma baita bênção? É ou não é? Pastor, Jacó pagou o preço por ter enganado o pai, né? É, isso no capítulo 29 e 30. Ele sofreu algumas consequências, né? Mas aqui, essa bênção é independente disso. É uma bênção gigantesca. É uma bênção gigantesca. Alguém pode falar o seguinte, olha, essa bênção aqui se cumpriu nos dias de Salomão. Lembra de Salomão? Salomão não governou como um rei riquíssimo. Alguns dizem isso aqui se cumpriu na época de Salomão. Quando Israel, durante 40 anos, foi simplesmente uma nação riquíssima. Você tropeçava, nos dias de Salomão, se você encontrasse prata na rua, você não se dava ao trabalho de abaixar para pegar. Você não pegava prata. Não valia nada. Prata em Israel na época era lixo, papel caído no chão. A prata não valia nada. De tão rica que era a nação. Durante 40 anos foi uma nação riquíssima. E povos serviram ali Salomão. Então alguém pode falar assim, olha, isso aí, essa bênção aqui, se cumpriu na época de Salomão, que foi um reinado riquíssimo demais. Mas, quando você pega o reino de Salomão, você vê que o reino dele abrangeu a Síria, a faixa de Gaza e até próximo do Egito, e também a Transjordânia. Você não pode falar que as nações serviram Israel nessa época. Não. A rainha de Sabá serviu Salomão? Não. Não serviu. Ela foi visitá-lo, achou muito legal tudo, mas ela não serviu Salomão. E havia outros povos também ali ao redor que não serviram Salomão. Eram amigos, eram ligados a ele, faziam aliança com ele, mas não eram servos dele. Então, é diferente. Aqui não. Aqui o texto fala de uma bênção gigantesca. Olha a mentalidade de Salomão acerca disso aqui, quer ver? No Salmo 72. Olha o Salmo 72, porque eu desconfio, eu acho que o Salmo 72, escrito por Salomão, esse salmo é um salmo de esperança de que essa bênção aqui se cumpra. Dá para ter essa ideia. Salomão ainda esperando que essa bênção se cumprisse. É algo forte essa bênção aqui. Olha o Salmo 72, cadê? Olha lá, Salmo de Salomão. O que significa Salomão? Salomão. Não sabe? O que é Shalom? Paz. O que é Shelomot? Pacífico. Salomão é o pacífico, de Shalom. Ok? Então vem lá o Salmo de Salomão. Acho que é assim que pronuncia, Shelomot. Preciso olhar no texto hebraico como se pronuncia o nome dele. Tem que olhar aqui. Você tem aí, Nicolas? Qual a pronúncia? Não? Não dá para ver? Tem que ver como pronuncia Salomão no texto hebraico. Tem que olhar depois. Mas vem de Shalom, de paz. Então veja, Salmo de Salomão. Olha lá. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei.
Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Nossa, esse rei dura muito, né? E continua. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele, e aqui vem, olha só, domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Aqui a impressão que dá é que Salomão estava esperando que a bênção pronunciada por Isaque a Jacó ainda se cumprisse. Olha lá, domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Onde era Tarsis? Espanha. E reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, a Arábia e a África. É algo que nunca aconteceu no reino de Salomão. E todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. Então, o próprio Salomão esperava que a bênção de Jacó se cumprisse. Não se cumpriu ainda não. Não se cumpriu. Essa bênção que Isaque pronunciou para Jacó, ainda não se cumpriu. Vai se cumprir? Vai ou não vai? Vai. Por quê? Porque Deus prometeu. Quando Deus promete, ele demora? Até demora, né? Mas ele cumpre? Cumpre. Às vezes demora bastante, às vezes não, mas ele cumpre. Eu também sou assim. Quando prometo as coisas para minhas filhas, é assim também. Pai, você me leva? Levo. Eu não falo quando. Quando você tiver 37 anos, eu te levo. Posso demorar, mas vou cumprir. Mas Deus, ele age assim. Ele faz promessas, ele pode demorar. Essa promessa feita a Jacó tem milênios. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu de Israel dominar o mundo. Nunca aconteceu. Isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer? A gente não sabe o dia nem a hora. Mas vai haver um dia, um descendente de Jacó, que vai ser esse rei aqui? Vai ou não vai? Vai. Eu não sei quando, mas eu sei o nome dele. Quem sabe o nome dele? Vocês sabem o nome dele, né? Sabemos o nome. Sabemos o nome. Eu sei o nome do pai e da mãe. Eu sei onde ele nasceu. Eu sei que em que ano ele morreu. Mas eu não sei quando ele vai fazer isso aqui. Agora, a esperança de Salomão é que esse rei apareceria um dia, iria governar de mar a mar. E o que é de mar a mar? É o mundo? O mundo inteiro. Isso vai acontecer. Essa bênção de Isaque acerca das coisas futuras ainda não se cumpriu. Vai se cumprir. É bom isso ou não é? Estamos precisando de um rei assim ou não? Sim ou não? Ou é Bolsonaro? Ou é Lula? Precisamos desse rei aqui. Esse rei é o rei de justiça, que vai governar de mar a mar. Sabemos o nome dele, só não sabemos quando ele vai chegar. Mas quando ele chegar, ele vai estabelecer o seu reino sobre todo o mundo todo. Quer ver? Dá uma olhadinha
em Isaías 2, de 2 a 4. Olha o que Isaías falou sobre isso aqui. Isaías 2, de 2 a 4. Vamos olhar lá. Isaías 2, de 2 a 4. É um resuminho. Isaías 2, de 2 a 4. Olha o que diz aí. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, que monte é esse? O monte da casa do Senhor. Onde é essa montanha? É o Monte Moriá. É o Monte Moriá, onde foi construído o templo. Casa do Senhor aqui é o templo. É o Monte Moriá, uma montanhinha baixinha. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. As nações vão se dirigir para o Monte Moriá. Por quê? Olha lá. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O texto aqui está falando que o Senhor reinará em Sião, em Jerusalém, no Monte Moriá. As nações irão para lá para servi-lo e aprender dele, e ele vai transformar as nações em povos pacíficos. Não haverá mais guerra. É o reino da paz, porque ele é o príncipe da paz. Não haverá guerras durante seu reinado. Olha outro texto que eu gosto muito, Zacarias 9. Zacarias 9, 9 e 10. Nada disso aconteceu ainda. É a bênção de Isaac sobre Jacó. Não se cumpriu ainda. Zacarias 9, 9 e 10. Veja o que diz aí. 9, 9 e 10. Zacarias. Está chegando aí. Olha lá. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso já se cumpriu? Sim ou não? Já, isso já. Agora o resto. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Isso já se cumpriu? Isso não. Como é que eu sei que o 10 vai se cumprir? Porque o 9 se cumpriu. Não faz sentido cumprir só metade. Se Deus cumprir o 9, Deus vai cumprir o 10. Então, essa bênção de Jacó é algo acerca do futuro e vai se cumprir. Agora, e a bênção de Esaú? Quem lembra qual foi a bênção de Esaú? Lembram? Não lembram, né? Gênesis 27. Uma bênção meio fraca, hein? Dá uma olhadinha na bênção de Esaú. 27, 39 e 40. Olha lá, Maurício. Gênesis 27, 39 e 40. Essa bênção já se cumpriu. Olha só. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Que bênção é essa? É a bênção de Esaú. Gostou? Você vai morar onde não chove. Gostou? Pelo menos enchente você não vai ter. Essa é a bênção de Esaú. Isso se cumpriu? Sim ou não? Sim.
Esaú foi morar ao sul do Mar Morto, em Edom, no Monte Seir. Maurício, acha depois uma foto do Monte Seir. Acha aí depois uma foto do Monte Seir. Não? Se cumpriu. A Bíblia fala em Números, em Gênesis 36, 8, a Bíblia fala que ele foi morar no Monte Seir. E se cumpriu isso aqui, ó, longe dos lugares férteis da terra. Foi morar lá. Lugar seco. Daqui a pouco vai aparecer lá na tela, Maurício vai mostrar. Olha lá, olha aí. Olha aí. Monte Seir. Quem achar uma ervinha verde, né, eu pago um café expresso na saída. Foi morar aí. Se cumpriu. Ele abençoou Esaú acerca das coisas que estariam por vir. Isso aconteceu, olha, até hoje. Essa foto não foi Esaú que tirou. Essa foto é atual, né? Nem tinha foto na época. Então é isso aí. Lugar seco. Ele foi morar lá. Veja aí a sequência de Gênesis 27. Agora, versículo 40. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Isso tudo se cumpriu. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Isso também se cumpriu. Se vocês olharem, olha só o que diz Amós 1, 11, 12. Como os descendentes de Esaú, os edomitas, eram violentos, viviam da espada. Veja aí, Amós 1, 11, 12. Olha lá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, Edom é Esaú, os edomitas, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada. Veja, eram guerreiros. Se cumpriu essa profecia, viraram guerreiros. E baniu toda a misericórdia. Eram combatentes cruéis. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Eles foram assim, um povo guerreiro extremamente cruel. Então, todas essas coisas se cumpriram. Eles se tornaram servos de Israel na época de Saul e na época de Davi. As referências estão aqui, 1 Samuel 14, 47, 2 Samuel 8, 14, mostram isso, que eles se tornaram servos de Israel, tudo se cumpriu. Eles se libertaram de Israel, de acordo com 2 Reis 8, 20 e 22, eles se libertaram de Israel, cumpriu-se também essa profecia de Isaac. Tudo isso aconteceu. As coisas que estariam por vir, que Isaac pronunciou, no caso de Esaú, se cumpriram. Então volta lá para Hebreus agora. Hebreus 11, 20. Hebreus 11, 20. Então veja aí. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e a Esaú. Abençoou os dois. Essa bênção, para cada um deles, essas bênçãos, não foram só desejos, foram profecias. E ele as pronunciou pela fé, crendo no que Deus havia revelado a ele, acerca de coisas que ainda estavam por vir. As bênçãos que ele pronunciou para Esaú, todas elas se cumpriram. Ele foi morar em lugar deserto, ele se tornou guerreiro, ele foi servo do seu irmão de Israel, ele se libertou dessa servidão, tudo isso se cumpriu. Já as bênçãos pronunciadas para Jacó, essas bênçãos ainda não se cumpriram. Vão se cumprir? Vão. Isso nos anima? Anima. Por quê? Um dia o Senhor voltará, estabelecerá o seu reino, e essa nação, então, sob o rei verdadeiro, vai reinar em paz, em justiça, em abundância, num reino que nunca a humanidade jamais conheceu. Isso tem a ver com a nossa fé também. Nós cremos em coisas que hão de vir. Sim, pode falar. A grande tribulação vem antes do milênio? Vem. De acordo com a vertente escatológica
pré-tribulacionista vem antes. Vem antes. Vem antes do milênio. O milênio é quase a última coisa que acontece, é esse reino aqui. Quase a última coisa. Agora, existe no meio teológico uma variação de cronologia. Eu acredito que a tribulação vem antes. Bom, agora, olhando então para isso, antes da gente ir embora, deem uma olhadinha no versículo 1. Hebreus 11:1. Olha só como é praticamente a mesma lição. Olha só. O que diz lá? O que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, Isaac, ele cria. Isso vai acontecer com o meu filho. Os descendentes dele dominarão toda a terra, haverá um reino que dominará todas as nações. E isso sairá dele, esse reino sairá dele. Ele tinha fé, era a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele não viu aquilo, mas ele cria naquilo. O mesmo para Esaú. As bênçãos relacionadas a Esaú não nos afetam. Já as bênçãos relacionadas a Jacó nos afetam, porque nós cremos nisso também. Nós cremos que um dia aquelas bênçãos prometidas a Jacó vão se cumprir e nós desfrutaremos dela. Por quê? Por quê? Porque nós cremos no rei. Nós cremos no rei, nós servimos o rei e cremos que um dia, quando nós cremos nele, ele nos transportou para o seu reino e nos deu a cidadania do seu reino. Nós somos agora cidadãos do reino de Deus. Então, no dia que esse reino se estabelecer, nós participaremos dele. Então essa esperança é uma esperança nossa também. Sim. Se está distante, não sei. Pode estar distante como pode estar bem perto. Eu espero que esteja perto. Tem gente que acha que está perto porque acha que a vacina é a marca da besta. Mas isso é uma grande besteira. Vacina não tem nada a ver com a marca da besta. Tem gente que vê escatologia em tudo, mas isso não é correto. Nós não temos indício nenhum bíblicos para sabermos se está perto ou não. Nenhum. Não há nenhum sinal hoje que você possa falar, olha, isso aqui está perto. Nenhum. Nada. Zero. Nosso dever é vigiar. É porque é assim. Quando a gente fala, usando a linguagem doutrinária, teológica, cristã, que a volta de Cristo é iminente, há duas compreensões. Quando fala que ela é iminente, muitos entendem que ela é próxima. Porque a gente fala, está na iminência de acontecer algo. Então, se eu falo que a volta de Cristo é iminente, eu estou dizendo que ela está prestes a acontecer. Mas quando nós dizemos, na teologia, que a volta de Cristo é iminente, não é isso que significa. Quando nós dizemos que a volta de Cristo é iminente, nós queremos dizer que ela é repentina. Que ela vem sem aviso prévio, sem nenhum sinal. Ele vem como o ladrão. O ladrão dá algum sinal? Dá uma ligadinha antes, fique esperto que estou indo aí. Não faz isso não. A vinda de todo ladrão é iminente, é repentina, você não espera, não tem sinal prévio. Então, a volta de Cristo para nos buscar e para estabelecer esse reino aqui, é uma volta iminente, não tem sinal prévio. Há essa dimensão na escatologia da iminência. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão da não iminência. Mas aí é outra coisa que tem que explicar, não dá tempo de explicar, já são 9 e 7, já não posso explicar agora. Mas a rigor, o que nós esperamos agora, nós aqui, esperamos agora, é não iminência.
O que nós esperamos agora é iminente. Não tem sinal nenhum que diz, ó, vai acontecer agora. Está perto. Não tem. Aquele texto de 1 Tessalonicenses 4, que fala que ouvida a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados. Isso aí é iminente. Não tem sinal nenhum de que está prestes a acontecer. Nenhum. É como ladrão. Vem sem que ninguém saiba. Então não dá para saber. Isso aqui está se cumprindo? Vai se cumprir logo? Não dá para saber. Ah, mas e a vacina? Ah, e a besta? Ah, e a Rússia? Ah, e a Ucrânia? Nada disso significa nada. Ah, mas o coronavírus, a China, o Bush, o Bolsonaro, o Lula, nada disso significa nada. Nada. Tudo isso são movimentos da política que não tem significado teológico nenhum. Zero. O que vai acontecer, o próximo passo na escatologia é iminente. Não tem sinal prévio que sinalize nessa direção. Nada. Pode acontecer agora, ou pode acontecer daqui 10 anos, ou daqui 100 anos. Não temos nenhum sinal prévio disso. Então cuidado, não vão cair nessas coisas aí, a vacina, o Bolsonaro, o Lula, o Bush, o quem mais, o Biden, a Rússia, bobagem. Não caiam nessa. O que estamos aguardando, que falamos aqui agora há pouco, do Senhor ressuscitar o seu povo e levar o seu povo para junto de si, isso aí é iminente. Pode acontecer agora, daqui 1 minuto, pode acontecer daqui 100 anos. Não sabemos. E não há sinal prévio para isso, nenhum. É como ladrão, vem sem avisar. Tá bom? Então cuidado com as bobagens que há por aí, tá? Oi. Não pode. As dores de parto estão relacionadas a um outro período. É a grande tribulação. Aí é dor de parto, aí tem sinal. Na grande tribulação tem muitos sinais. Aí é não iminente. Aí Jesus fala, quando vocês virem tal coisa, aí ele fala, vai haver sinais. Mas o que nós aguardamos agora, não. Não tem sinal nenhum. Aí é outra coisa. Mas o que nós aguardamos agora, estar com o Senhor, encontrar com Ele nos ares, isso aí é iminente. Não tem aviso prévio. Mas isso é um assunto mais longo, demora, tem que ter um estudo só sobre isso. Né? Tem que fazer um estudo sobre escatologia, né? Eu vou fazer um estudo sobre escatologia, aí eu vou mostrar direitinho a sequência para vocês. Eu tenho um gráfico que eu fiz um gráfico com a sequência certinho, e aí eu mostro para vocês. Mas assim, o que eu quero dizer é que vocês não devem se deixar enganar por essas visões todas que há por aí. Tem gente que se alguém pegou a maquininha lá de medir a febre e apontou para a testa de alguém, pronto, é o anticristo. A maquininha é o anticristo. É a marca da besta, aquela termômetro, né? Você aponta para a cabeça para ler a febre, disseram que aquilo é a marca da besta. Ou seja, às vezes você tem marca da besta, você não tem, né? Aponta para a sua testa, às vezes dá febre, às vezes não dá. Não tem sentido. Ou na mão, e falam que isso é o sinal da besta. Que bobagem é essa? Não tem nada a ver. A marca da besta com isso. Então são bobagens que o povo evangélico aceita e cai no ridículo. Todo mundo começa a rir dos crentes com razão. E o povo de Deus, que é para ser um povo respeitado, um povo inteligente, um povo equilibrado, acaba virando piada merecidamente, porque fala bobagens, por falta de instrução. Oi? Cadê o anticristo para ter a marca da besta? Cadê o anticristo? Onde está? Eu não conheço, eu não sei de anticristo nenhum. A Bíblia fala que ele vai se assentar no templo de Deus, nem o templo tem. Como é que ele vai sentar num templo? Nem templo tem. Fala que vai se assentar no templo de Deus e exigirá adoração como se fosse o próprio Deus. Nem o templo existe.
foi destruído no ano 70, nunca foi reconstruído. Cadê esse anticristo aí? Esse anticristo é um anticristo fake. Se existe algum aí, é um anticristo, sei lá, paraguaio, né? Meio falso, não é de todo falso, não é o verdadeiro. É bobagem. Não acredite nessas coisas. Não acredite em nada disso. O que estamos aguardando é a chamada do seu povo. É 1 Tessalonicenses 4. E para isso não há sinal nenhum. João Paulo. Ah, tá. Ah, tem lá? Ah, legal, então. Ah, tá. Então é só procurar lá no site da igreja, tem estudos lá sobre isso, né? Bom, vamos fazer oração então? O que nós vamos pedir a Deus? Lembra da oração do Senhor? Como que era? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o que vem depois? Venha o teu. Ó. É isso aqui. Quando Jesus falou, venha o teu reino, o que vocês acham que ele pensou? Não era só decorar uma oração para falar mecanicamente. Quando ele falou, venha o teu reino, ele tinha em mente a bênção de Jacó. Venha o teu reino. Ele tinha em mente esse rei que vai governar de mar a mar. Quando você ora, venha o teu reino, você pede isso. O rei volte logo. O rei de justiça e de paz, para governar as nações com um cetro de ferro. É isso que nós esperamos. A vinda do Senhor para governar as nações com um cetro de ferro. É isso que esperamos. É isso que é o venha o teu reino. Não é uma frase vazia. Tem esse sentido. Então o que nós vamos pedir hoje? Vamos pedir, né? A gente só pede o pão nosso de cada dia, né? A gente só pede isso aí, né? Vamos pedir, vem o teu reino também, né? Que com o reino vem o pão. Com o reino vem o pão. Né? Vamos pedir o pão de cada dia, Jesus falou que pode pedir. Né? Mas, antes disso tudo, veio o pedido pelo reino. Que o reino venha, que é a nossa esperança. Que era a esperança já de Isaac, né? Olha, o Senhor te abençoe, as nações te sirvam. Isaac estava dizendo, venha o teu reino. Lá atrás. E Jesus ensina essa oração. Vamos orar então, terminando. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que mostra Isaac, pela fé, abençoando Jacó e Esaú, falando das coisas que haveriam de vir. Nós ainda aguardamos o cumprimento disso. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino. E nós oramos assim agora, juntos aqui, somos o seu povo, redimido e lavado, e nós aguardamos o seu reino. Venha, Senhor, o teu reino. Nós aguardamos o rei, o príncipe da paz, aquele que governará as nações com um cetro de ferro, que matará o iníquo e que governará de mar a mar, num reino de justiça e de paz. Nós aguardamos isso, ó Deus, e pedimos que o Senhor acelere o relógio da história para que essas coisas aconteçam. Enquanto isso não acontece, encha o nosso coração de fé e de esperança, para que também, com essa fé de que fala Hebreus, nós confiemos no cumprimento das coisas que ainda estão por vir. E que essas coisas nos consolem e nos ajudem a caminhar. Senhor, nós somos crentes em Cristo. E isso envolve uma esperança maravilhosa no futuro. Ajuda-nos a parar de olhar para os problemas presentes. E que nós também lancemos os nossos olhos para a esperança que há de vir. O seu reino glorioso. O seu trono eterno. Olhemos para isso, ó Deus. E que isso enche o nosso coração de paz, de alegria e de descanso. Porque estamos cansados neste reino de trevas. E queremos ter o alento dessa esperança linda de um reino verdadeiro, sólido, em que o Senhor Jesus governe de fato sobre todo o universo. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor nos leve em segurança para casa e o fazemos em nome de Jesus. Amém.